Pois é, gente, a casa caiu. A notícia da prisão do sujeito por trás da Choquei não me pegou de surpresa. E se você anda atento ao que acontece nesse esgoto chamado rede social, imagino que a você também não. Mas o buraco é bem mais embaixo do que um simples perfil de fofoca envolvido em bandidagem. O que a gente está vendo é o desfecho previsível de uma simbiose oportunista e muito perigosa entre poder e o que há de mais raso na internet brasileira. E o fio que passou por essa história fez uma escala pelo gabinete da nossa primeira-dama. Vamos falar aqui objetivamente, porque a gente não trabalha com charada, tá? A relação de intimidade digital entre Janja da Silva e Rafael Souza, o dono da Choquei, foi documentada com uma precisão cirúrgica pela revista Piauí. Isso aconteceu em 2023. O título da reportagem era Choquei Companheiro. Ali a revista detalhou como o criador do perfil de fofocas, que passava o dia postando quem pegou quem no Big Brother, virou um influencer pró-Lula de primeira grandeza. O cara trocava figurinhas com Janja pelo WhatsApp e, acreditem, batia o André Janones em engajamento. Virou uma peça-chave na engrenagem. E não foi uma coisa orgânica, que coincidência, ele gosta do governo. O Rafael não era só um seguidor entusiasmado, ele foi alçado à categoria de interlocutor privilegiado. Ainda segundo a reportagem da revista Piauí, ele foi convidado para a festa da Vitória, também foi convidado para a posse pela primeira-dama. E logo depois da posse, no começo de 2023, o presidente Lula recebeu uma turma de blogueiros e influenciadores no palácio para que eles chamaram de alinhar o discurso. O Rafael estava lá, firme e forte, entre os convidados de honra. O fofoqueiro virou estrategista de imagem de Estado com direito a tapete vermelho. Ora, ora. Essa apropriação da política por páginas que vivem de fofoca tem nome. O professor Fábio Malini, da Universidade Federal do Espírito Santo, batizou o fenômeno de fofocariado político. Ele já avisava isso lá antes da eleição de 2028, que isso ia ditar o comportamento dos candidatos. E ditou. A língua agora é dos algoritmos e essa língua não tem a menor preocupação com a ética. Essas páginas jogam gasolina na polarização, inviabilizam qualquer debate minimamente inteligente e não tem compromisso nenhum com a verdade. Para eles, a informação é só um detalhe, o que importa é o clique. E o seguidor? Bom, o seguidor é só massa de manobra para catapultar a audiência e, claro, o faturamento com publicidade. Isso, gente, vamos lá, obviamente isso não é uma estratégia da esquerda, que sempre ficou atrás no que se diz respeito à comunicação digital. A direita sempre deu um banho. A direita bolsonarista criou a escola, o vestibular, o doutorado desse modelo. Perfis como Terça Livre, Te Atualizei, Caneta Desesquerdizadora, cresceram horrores, ganharam dinheiro durante os anos Bolsonaro, ajudando a corromper o que a gente conhecia como democracia. A gestão passada distribuiu prestígio e sabe-se lá mais o que entre esses simpatizantes para manter o tal gabinete do ódio a todo vapor. A gente sabe que dinheiro também. E aí eu pergunto, qual é a diferença real do que esses influenciadores de esquerda propõem agora? Por melhores que sejam as intenções de quem se diz preocupado com a democracia, qualquer um com 2 neurônios sabe que quem quer formar opinião séria precisa manter independência e olhar crítico. Falar de política exige responsabilidade, isenção e principalmente distanciamento. Quando a primeira-dama de um país legitima um perfil que vive de caça-cliques, ela está assinando o atestado de óbito do jornalismo como mediador da realidade. Naquela reunião, lá no começo de 2023, eu escrevi sobre isso, a Janja deixou claro que o movimento era para povoar as redes. A ideia vendida era combater a desinformação causada pela direita. E essa desinformação era real e teve um alto custo. Bonito no papel, né? Mas na prática, o que houve foi uma tentativa escancarada de criar uma milícia digital de esquerda. Pode chamar de milícia do bem, milícia progressista, o que você quiser, mas o método é o mesmo. Relatos daquele encontro mostram que alguns presentes até reclamaram da falta de direcionamento. Eles queriam lives periódicas, queriam controle de narrativa. Exatamente o script que o Bolsonaro seguia e que ainda é seguido por políticos bolsonaristas.
A Janja disse que as iniciativas deveriam ser livres. Ótimo, concordo. Mas a liberdade não pode ser um salvo-conduto para essa relação promíscua entre governo e máquinas de destruição de reputação, uma coisa que sites e influenciadores de esquerda fazem tão bem quanto de direita. Tudo isso alimenta uma rede de desinformação que movimenta bilhões e faz vítimas todos os dias. Tem gente perdendo dinheiro, perdendo a saúde mental, rompendo com a família porque decidiu se informar por perfis que misturam a vida das Kardashians, o BBB, com análise de projeto de lei. Páginas como a Choquei faturam alto chupando conteúdo de veículos profissionais. Sabe o jornal tradicional, o site independente que você não quer assinar porque acha caro? Pois é, gente, eles mantêm equipes, pagam salários, checam fontes, seguem regras de conduta. Você pode não acreditar, mas é verdade. Aí vem um Zé qualquer, pega o texto deles de graça e joga para o público como se fosse dele. Isso acontece o tempo todo. É um copy-paste descarado. Pior, muitas vezes aquela notícia é manipulada de acordo com a vontade do sujeito que a copiou do site de informação. Sabe essa galera que fala com desdém da mídia tradicional? Essa mesma galera chupa o conteúdo produzido pela mídia tradicional e dá a sua cara, a sua interpretação sem dar o crédito. E o público que se acha super esperto por não pagar por informação, consome esse lixo sem perceber que o preço é a própria sanidade. Agora, vamos falar de responsabilidade? Se você segue e consome esse tipo de conteúdo, você tem culpa. Se você se informa por meio de um sujeito que brinca de analista político entre um post de publi de joguinho de azar, outro sobre a festa de milhões da filha da influenciadora, não venha reclamar de fake news. Você é parte dessa engrenagem que está podre. Você está dando audiência para quem não tem o menor escrúpulo. E as agências de publicidade? Essas têm uma culpa enorme também. Contratam influenciadores que não sabem do que estão falando, que não têm responsabilidade sobre o que publicam, só porque os números de engajamento estão, lá na estratosfera. Marcas que se dizem sociais e éticas não pensam duas vezes antes de colocar dinheiro em perfis que sequestram pautas sérias só para gerar lucro. E você? Influenciador que fecha parceria com uma empresa criminosa, que manipula o sonho de quem está na miséria e que vende uma realidade de mentira, você tem culpa sim. Tudo que eu escrevo aqui, no Meio, na Folha de São Paulo, qualquer outro lugar aqui, é responsabilidade minha. Eu não coloco o meu nome, eu trago dados, eu cito fontes. Se eu errar, eu volto aqui e respondo por isso. O fofocariado não tem esse compromisso. Eles não têm lastro, eles não têm o dia seguinte. A prisão desse cara da Choquei deveria ser um balde de água fria nessa festa, mas eu duvido que seja. Agora, enquanto o Palácio do Planalto continuar servindo cafezinho e trocando WhatsApp com quem trata a política como se fosse o direct do Instagram, a gente vai continuar nesse buraco. A democracia brasileira não pode ser refém de quem não sabe a diferença entre um fato e um boato. Ou a gente começa a levar a sério quem tem a responsabilidade com a informação, ou a gente assume logo que o Brasil virou um grande reality show de quinta categoria. Será que já não virou? Onde a verdade é o que menos importa. Ora. Para terminar, eu acho que a Janja tem alguma a ver com as maracutaias desse cara da Choquei? Obviamente não. Mas eu acho que ela, como primeira-dama, deveria sim ter mais responsabilidade com as pessoas com quem ela se relaciona, com as pessoas para quem ela leva para dentro do governo. Janja, políticos, todo mundo que orbita esse universo adora apontar o dedo para a imprensa tradicional, mas a imprensa tradicional pode ser cobrada. Jornalistas que estão lá com a cara, com o DRT, com o documento, com o qual se responsabilizam, eles podem ser cobrados pelo trabalho que eles fazem. Essa galera não. Essa galera vai ser cobrada pela bandidagem, na qual se envolvem. Então, é isso. E, de novo, isso não é uma exclusividade da esquerda. Isso, a direita já faz, e continua fazendo há muito tempo. A gente sabe muito bem disso. Agora é com você.
Brasil já dá o que falar, imagina 5 deles. No ponto de partida da série Nós Brasileiros, a gente mergulha em todos os nossos Brasis. E os primeiros comentários já dizem bastante. Muito bem feito e revelador do quanto não sabemos sobre nós mesmos como brasileiros. Teve também quem destacasse o nosso olhar honesto, sem simplificações, transformando um tema complexo em algo leve e direto. É o que a gente sempre busca por aqui. Argumentos, não dogmas. O Brasil, ele não cabe numa única leitura. O erro é insistir em explicar o país sempre do mesmo jeito. Quer conferir? O primeiro episódio, A Sociedade, já está disponível no streaming do Meio. Vale muito mais do que 15 pilas ser premium no canal Meio. E olha, não fui eu quem disse isso, hein? Mas eu posso ir além e te dizer que se você quer realmente entender o país, tipo, de verdade, ainda mais nesse ano de eleição, esse é o seu ponto de partida. Assina o premium e assista agora.